Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste sábado, dia 10 de maio, o segundo sábado do quinto mês do ano 2025, mês de maio. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a segunda parte da nova série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno. É bem verdade que a semana retrasada nós conhecemos da parte do Espírito Santo a primeira parte, que tem como tema ao inferno para a exalma daquelas pessoas que morrem na condenação do pecado quando esta vida terrena terminar. Então vamos prosseguir então da parte do Espírito de Deus, conhecer então essa segunda parte que é consequência da primeira. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva e eficaz, e sempre que Deus ele vai falar conosco, Deus ele sempre vai nos confrontar. Deus nunca vai falar aquilo que nós queremos ouvir, que nós gostamos de ouvir. É bem verdade que o ser humano da pós-modernidade é acostumado a ouvir aquilo que lhe dá prazer, mas com Deus não é assim. Se nós queremos servir a Deus, se nós queremos entrar para o céu, nós não podemos nós temos que aceitar e deixar Deus nos confrontar, porque esse é o caminho para a salvação, para a regeneração. Eu vou fazer a oração e em seguida então vamos ouvir a segunda parte dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno. Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar na Tua presença para prestar culto a Ti. Haja visto, Eterno Deus, que o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam Teus benditos e santos mandamentos. A Tua palavra ela declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez, ousadia ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do Seu vestuário pela Sua carne. A Tua palavra ela declara dizendo que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra, contemplando maus e bons, e à procura daqueles cujo seu coração é completamente voltado para o Senhor. Haja visto que o Senhor não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor não aceita nem reconhece a aparência do homem, mas o Senhor penetra no mais profundo do ser, a fim de fazer a divisão entre o espírito, a alma e as medulas. O Senhor é Deus que sonda os pensamentos e as intenções dos corações dos filhos dos homens. Haja visto que o Senhor havia dito através de Salomão, dizendo o seguinte, que filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor está preocupado com a parte interior, não com a parte exterior. Por isso que a minha natureza humana ela venha a ser reduzida a pó, e que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim. Toma a direção dessa segunda parte, dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, está em 8 textos da palavra do Senhor. O primeiro está no Evangelho do Evangelista João, Evangelho de João, capítulo de número 3, glória a Deus, versículo de número 18, diz o texto sagrado que quem nele crê não é julgado, quem nele não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o segundo e o terceiro texto está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 28, Deus falando: mas os transgressores e os pecadores serão destruídos, e todos os que abandonarem o Senhor serão consumidos. O terceiro está no capítulo de número 56 de Isaías, versículo de número 11, diz o texto sagrado que tais cães são golosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, cada um deles se torna para o seu caminho, cada um para a sua ganância e cada um para a sua parte.
E o quarto texto está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10. Diz o texto sagrado aqui: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o quinto texto está no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo número 14, versículo de número 10, diz o texto sagrado que também esses beberão do vinho da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante da presença do Cordeiro de Deus. E o penúltimo texto, que é o sétimo, está no livro de Apocalipse, capítulo número 21. Apocalipse, capítulo número 21. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo número 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 8. Diz o texto sagrado que: quanto, porém, aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E o último texto, capítulo 22, versículo número 18, diz o texto sagrado que: eu a todos aqueles que ouvem as palavras deste livro testifico que, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa segunda parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a segunda parte tem como tema quais são o grupo de pessoas destinadas ao inferno, as quais beberão do vinho da ira de Deus e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante da presença do Cordeiro de Deus. Na semana retrasada, nós, da parte do Espírito do Senhor Jesus, entendemos essa primeira parte tem como tema, ao inferno, para as almas das pessoas que morrem na condenação do pecado, aonde elas serão atormentadas quando esta vida terrena terminar. Hoje então vamos conhecer quais são os grupos de pessoas, que estão no inferno, ou das pessoas que estão a morrer na condenação do inferno. Antes de eu decifrar para vocês o grupo de pessoas que vão para o inferno, nós precisamos considerar um fator primordial e importante. No Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 18, tem algo interessante falando a respeito da missão de Jesus. Diz o texto sagrado que quem nele crê em Cristo não é julgado, não é condenado. Quem nele não crê já está julgado ou condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Aqui tem um fator importante para saber se uma pessoa vai para o inferno ou não. Temos que saber se essa pessoa crê em Jesus ou não. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas é bem verdade que a maioria das pessoas, a grande massa da população mundial, eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus e nem tão pouco querem ter a Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Pelas pessoas não crerem que Jesus é o Filho de Deus, então as pessoas elas são condenadas depois da morte a ir para o inferno. É bem verdade que as pessoas, o ser humano da pós-modernidade,
ele tem muita dificuldade em crer em Deus por causa de Satanás, que cegou o entendimento das pessoas, desviando elas para a atenção dessa vida, levando as pessoas a entenderem que a vida do ser humano é simplesmente aqui na terra. Mas está mais do que provado que o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo de carne. E em Colossenses capítulo 1, versículo de número 16, diz o texto sagrado que porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, governos, poderes, tudo foi criado para ele, tudo foi criado por ele e para ele. O ser humano, eu e você, nós somos uma prova visível do Deus invisível. Foi por isso que Deus ele enviou Cristo ao mundo, que é para ajudar as pessoas a acreditarem em Deus e tomar a decisão de se posicionarem que existe vida após a morte. Foi isso que aconteceu, que nós vimos na semana retrasada, que o homem rico ele só acordou para a realidade depois dele morrer. E infelizmente isso que vai acontecer, muitos só vão acreditar depois de morrer e será tarde demais. Mas o primeiro fator para saber se as pessoas vão para o céu ou para o inferno é se elas acreditam que Jesus é o Filho de Deus e se elas querem ter Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Então, quem não crê que Cristo é o Filho de Deus, essa pessoa já é condenada para o inferno. Mas como as pessoas são cabeçudas, como o ser humano, ele quer persistir em morrer na cegueira espiritual e na ignorância. Então, eu vou partilhar aqui com vocês, meu amigo, minha amiga, 20 grupos de pessoas que estão no inferno, de pessoas que estão a morrer para ir no inferno, e que esse grupo de pessoas é a grande massa da maior parte da população mundial, porque a maior parte não é cristão, a maior parte não crê que Jesus é o Filho de Deus. O primeiro grupo de pessoas que estão a morrer, que estão a ir para o inferno, no livro do profeta Isaías, capítulo número 1, versículo de número 28, tem algo interessante, diz o texto sagrado que mas os transgressores serão destruídos. O que significa essa palavra transgressores? A palavra transgressor está a fazer referência àquelas pessoas que vivem nessa vida, que não querem saber de Deus. Olha, a palavra correta aqui para transgressor é ímpio. Os ímpios, que são a maior parte das pessoas que vivem na impiedade, vivem uma vida de desobediência, fazendo a vontade da sua carne, dos seus pensamentos. As pessoas que morrem como ímpio, que querem viver na desobediência, que não querem servir a Deus, que vivem uma vida de pecado, essas pessoas a morrerem, elas são candidatas a ir para o inferno. E o segundo grupo nós encontramos na segunda parte do versículo 28 de Isaías capítulo 1. Diz o texto sagrado que mas a todos aqueles que abandonaram, que deixaram o Senhor, serão consumidos. O segundo grupo, meu amigo, minha amiga, é o grupo das pessoas que abandonaram, se apostataram da fé cristã. Tem pessoas que um dia elas serviram a Deus, elas se batizaram nas águas, elas aceitaram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, mas por um tempo as pessoas elas se cansaram e elas abandonaram o caminho de Deus, passaram a viver a mesma vida que elas viviam antes de elas aceitarem a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Todas aquelas pessoas que serviram a Deus e que abandonaram a vida cristã, que abandonaram o Evangelho e voltaram a viver no pecado, o dia que essas pessoas morrerem, se elas permanecerem na posição de apóstatas que abandonaram a fé, a alma delas é candidatas a ir para o inferno. E o terceiro grupo está no livro de Isaías, capítulo 56, versículo número 11. Isaías ele usa um termo dizendo o seguinte, que os tais são cães golosos, são cães golosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, cada um deles se torna para a sua ganância, cada um para o seu caminho e cada um para a sua parte. Explica aí, missionário, o que significa essa expressão cães golosos? Os cães golosos estão a fazer referência, meu amigo, minha amiga, aqueles homens, aquelas mulheres que Deus eles ungiu para pregar o Evangelho de Cristo de graça, porque Cristo ele declarou dizendo o seguinte, que de graça, porque Cristo no Evangelho de Mateus, no capítulo número 10,
quando ele unge os 70 apóstolos, os 70 discípulos, e ele dá a missão que é para eles irem pregar a palavra de Deus, ele fala que eles não devem tomar nada por si, que é para eles irem anunciar a palavra de Deus para as pessoas. E ele declara o seguinte, que de graça receber e de graças dai. Mas os cães golosos são aqueles pastores que eles foram ungidos por Deus, mas eles não conseguem pregar a palavra de Deus de graça. São aqueles que pregam a palavra de Deus, mas não se sentem bem sem pedir dízimo, sem pedir oferta. São aqueles homens e mulheres que Deus, ele ungiu eles que é para pregar a palavra de Deus, mas eles resolveram fazer o evangelho um comércio. Ou seja, são aqueles que Deus ungiu eles, e eles abriram igrejas, e eles assinaram um monte de contratos, eles abriram, tem redes de televisão, tem comunicação, redes de televisão, abriram, construíram catedrais, igrejas em vários lugares do mundo, e que é para manter esse círculo, eles são obrigados, se contam na posição de cães golosos, porque eles metem a igreja deles a ser dependente de situações, como eles fazem campanhas e propósitos, e eles passam assim então a deixar de lado aquilo que Cristo havia dito, que pregou o evangelho de graça. Os cães golosos, meu amigo, minha amiga, se eles morrerem nessa posição, eles são candidatos a ir para o inferno. É o terceiro grupo de pessoas que vão para o inferno. E só que os cães golosos é o terceiro grupo que tem arrastado a maior parte das pessoas para o inferno. Por quê? Porque eles usam a palavra de Deus. E o povo de Deus, as pessoas que vêm para o evangelho, como elas são ignorantes, como elas não têm o hábito de examinar as escrituras sagradas, e como as propostas que os cães golosos eles têm no menu da igreja deles são propostas que atraem a maior parte das pessoas, porque vai no que diz respeito à necessidade das pessoas, né? As pessoas como têm necessidade de ter casa própria, de construir empresa, de se realizar na vida amorosa, de ter trabalho, de conseguir um espaço na vida social. Então as propostas dos cães golosos atraem sempre a maioria das pessoas. Só que os cães golosos eles irão de responder a Deus, irão de dar a conta, eles irão de prestar, irão de dar conta, irão de prestar uma conta muito cara diante de Deus, porque Deus eles ungiu para pregar o evangelho de graça, não que para eles pedirem e ficarem e levarem pessoas a serem. Você vê que os cães golosos eles têm muita dificuldade de pregar a palavra, sabe por quê? Porque não tem palavra. Eles, quando vão pegar a palavra de Deus da Bíblia, é para simplesmente segundo o seu interesse. E o quarto grupo, nós encontramos o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 9. Ele declara o seguinte: que não enganeis nem os impuros. O quarto grupo é o grupo dos impuros. O que é impureza? Impureza, meu amigo, minha amiga, é a prática de tudo aquilo que é sujo diante dos olhos de Deus. Aqui eu estou a falar de sacrifício de animais, estou a falar de destruir o teu corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso é impureza. Os impuros eles irão de ir para o inferno. E o quinto grupo ele fala, ele declara o seguinte: que não erreis nem os impuros, nem os fornicários. Essa palavra no original do grego é porneia. É todo tipo de relação sexual ilícita. A fornicação é o sexo entre solteiros fora do casamento. Olha, os fornicários vão ir para o inferno. Tem muitas pessoas, tem muitos homens e mulheres que não são casadas, que eles têm uma vida sexual ativa. Os fornicários são aqueles que enchem os hotéis, que enchem os becos, que não são casados, que têm uma vida sexual ativa. Se você é fornicário e você tem uma vida sexual ativa, o dia que você morrer, meu amigo, minha amiga, a sua alma vai para o inferno. E o sexto grupo são os idólatras. Sabe o que é idolatria, meu amigo, minha amiga? Idolatria é adorar a imagem. Mas idolatria vai mais do que isso.
Idolatria não é simplesmente você adorar a imagem, esse é um tipo de idolatria num nível maior. Mas existe outro tipo de idolatria, é o sentimento que nós colocamos nas coisas no lugar de Deus. Quando você, por exemplo, adora o teu marido, adora a tua mulher, adora o teu trabalho, adora os teus bens, adora o teu filho. É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Pode ser uma diversão, o desporto, um time de futebol, um time de basquete. Ou seja, quando nós adoramos as coisas no lugar de Deus, isso leva ao inferno. E o próximo grupo são os efeminados. Outras tradições falam de homossexualidade. O que é o efeminaísmo missionário ou a homossexualidade? É a atração sexual com pessoas do mesmo sexo. Você vê que existem leis que diante dos homens é legais. Por exemplo, diante dos homens, existem leis que os homens criam que diante dos homens é legais, mas diante da Bíblia é pecado. Porque eu estou a falar isso por quê? Porque aqui na França, onde o missionário vive, como na Europa, em outros países europeus e em outros países envolvidos, a lei que é legalizada a homossexualidade, como também o casamento com pessoas do mesmo sexo, mas é pecado diante dos olhos de Deus. Deus, ele declarou dizendo que não te deitarás com o homem como se fosse mulher. Olha, a homossexualidade é pecado, é crime diante de Deus. Os homossexuais, se morrerem nessa posição, eles vão ir para o inferno. E o outro grupo são os sodomitas. No original, ou seja, é a prática sexual anal, é o sexo anal, porque isso era uma prática que era muito praticada em Sodoma e Gomorra. Eles faziam isso com os estrangeiros, eles abusavam do estrangeiro, violavam os estrangeiros através das relações sexuais anais. E a homossexualidade e a sodomia leva para o inferno. E o outro grupo, meu amigo, minha amiga, a palavra certa para sodomia é abominação, porque no livro de Levítico fala de uniões abomináveis. Está se falando da homossexualidade, está se falando do sadomasoquismo, que é a relação sexual na base de pancada do homem e de mulher. Está se falando da necrofilia, que é a relação sexual com cadáveres. Está se falando, por exemplo, da urofilia, da corpofilia, da urofilia, que é a relação sexual que a pessoa, tem pessoas que ficam excitadas através do cheiro da urina, tem da corpofilia, que as pessoas ficam excitadas com o cheiro de fezes, e outros tipos de abominação. A palavra certa é abominação. E outro grupo que são candidatas destinadas, que estão no inferno e que vão para o inferno, são os avarentos. A palavra certa para avarento é avareza. Sabe o que é avareza, meu amigo, minha amiga? É o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo, na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo número 17 e 18, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. E alguns, por causa dessa cobiça, se apostataram da fé. O amor ao dinheiro, meu amigo, minha amiga, é a raiz de todos os males. Olha, a avareza, os avarentos vão para o inferno. Se você ama o dinheiro, meu amigo, minha amiga, você vai para o inferno. O dinheiro como um Deus é um péssimo senhor. Olha, a palavra certa até é mamon. E outro grupo, ele fala dos ladrões. Ser ladrão, meu amigo, minha amiga, não é simplesmente você roubar ou assaltar um banco. Mas se você tira o que não é seu, se você pega emprestado, se você rouba as coisas da tua empresa, ou você tira o que não te pertence, você é ladrão. Os ladrões vão para o inferno. E o próximo grupo nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Paulo declara o seguinte, que quanto aos covardes ou outras tradições, tímidos. Sabe o que é ser tímido ou covarde, meu amigo, minha amiga? Tímido é simplesmente você ter vergonha de subir a um púlpito. Tímido são aquelas pessoas que estão a ouvir o missionário, estão a visualizar o missionário,
Deus está falando no seu coração que você tem que tomar a decisão de vir para Cristo, mas o time dele fala, isso não é para mim, ainda não chegou para mim. É aquele homem ou aquela mulher que acompanha o marido ou a esposa na igreja, mas quando o marido ou a esposa diz, olha, vamos, entra na igreja, a pessoa fala, isso ainda não chegou a minha hora, isso não é para mim. Os tímidos vão para o inferno. São aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não querem aceitar, não querem se posicionar, não querem entregar a sua vida para Cristo Jesus. Ou aquelas pessoas que estão há 1 a 2 anos de igreja, mas não estão a tomar a decisão de aceitar a Cristo, de se batizar nesse água. Essas pessoas são candidatas a ir para o inferno. E outro grupo são os maldicentes. Sabe o que é ser maldicente, meu amigo, minha amiga? Maldicentes são os fofoqueiros, são aquelas pessoas que falam mal dos outros, são aquelas pessoas que são críticas, são aquelas pessoas que são fofoqueiras, são aquelas pessoas que gostam de ir de casa em casa espalhar boato, defeito que ele vê na vida dos outros. No sábio Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 18, ele fala dizendo o seguinte, que há alguns dentre vós que as palavras são como espada que fere. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que a motivação dele é ferir, é baixar os outros. Talvez ela está num nível com relação às outras, ela acha que o nível dela é superior. É aquelas pessoas que gostam de criticar, gostam de baixar, gostam de matar o seu semelhante com as suas palavras. Os maldicentes vão ir para o inferno. E o próximo grupo, meu amigo, minha amiga, são os incrédulos. Esse é pior. Sabe o que é incrédulo? É aquelas pessoas que estão ao filme missionário que falam, eu não acredito em Deus. Olha, algo até que me chamou a atenção, que eu estava meditando na minha Bíblia de estudo, Matthew Henry. Ele está a comentar sobre Gênesis capítulo 1, versículo de número 3, que diz o texto sagrado que e disse Deus, haja luz. Ele fala que Deus, ele criou, Deus, ele é luz, né? Deus, ele é luz e ele criou as coisas para que as suas criaturas possam visualizar a luz que é ele, as suas obras e glorificarem a ele. O universo, o cósmico, a natureza, a matéria, eu e você somos uma prova inescusável da existência de Deus. Os incrédulos vão para o inferno por quê? Porque eles se recusam a acreditar na existência de Deus. Se você morrer sem acreditar em Deus, você vai para o inferno. Deus, ele existe, meu amigo, minha amiga. Independentemente se você acredita ou não. O próximo grupo são os assassinos. Ah, meu amigo, minha amiga. Matar os assassinos vão ir para o inferno. Mas também existe outro tipo de assassino que eu também poderia comparar. Ser assassino é simplesmente você matar o teu semelhante. Esse é um tipo de assassino. Mas quando você mata as pessoas através de palavras que ferem, você também é um assassino, você é candidato a ir para o inferno. E o próximo grupo são os feiticeiros. Ah, meu amigo, minha amiga. Os feiticeiros vão ir para o inferno. Aqui eu posso incluir os satanistas, os necromantes, aqueles que são adeptos do ocultismo, da mediunidade. Eles vão ir para o inferno. A mediunidade, o ocultismo, o satanismo leva para o inferno. Esses são o grupo de pessoas que estão no inferno nesse momento, que estão a pagar pelos crimes que eles cometeram. E as pessoas que estão aqui vivas nessa terra também estão candidatas a ir para o inferno. E o próximo grupo, meu amigo, são os abomináveis. A abominação leva para o inferno. Abominação, toda a prática de impureza que o missionário acabou de falar, está se falar das relações sexuais ilícitas. Os abomináveis vão ir para o inferno. Ele usou só um termo, uma palavra que é abominação. E o outro grupo, meu amigo, minha amiga, ele vai falar que no capítulo número 22, versículo número 18, que eu, João, testifico que as palavras deste livro são verdadeiras, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará todas as pragas mencionadas neste livro. Sabe qual é o próximo grupo, meu amigo, minha amiga? Esse é o penúltimo. São aquelas pessoas que gostam de acrescentar o que não está escrito na palavra de Deus. Ou estou a falar aqui das seitas, ou estou a falar dos mormons, ou estou a falar dos testemunhas de Jeová, ou estou a falar dos teosóficos espíritas, ou estou a falar dos budistas. São aquelas seitas. Eu vou usar, por exemplo, os testemunhas de Jeová, vou usar os mormons. Por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles quando vêm evangelizar,
eles andam com a Bíblia, mas eles vão vir, não vão entrar em discussão com vocês. Eles vão esconder a Bíblia e eles vão meter o livro das Testemunhas de Jeová em primeiro lugar e vão evangelizar com o livro das Testemunhas de Jeová como se ela fosse prioridade. Assim como também os mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eles têm a Bíblia, mas eles também têm a Bíblia de Mormons, com a filosofia do líder dele, que é Joseph Smith. E eles deixam a Bíblia de lado e vão falar da doutrina dos líderes deles. Ou seja, eles estão a acrescentar os Testemunhas de Jeová, os Teosóficos Espíritos, Mormons, assim como também os kardecistas. Eles têm a Bíblia, mas eles não usam a Bíblia. Assim, posso também usar, como por exemplo, como posso explicar? Mais uma seita que me veio na memória, que são os quimbandistas e outras seitas que existem, que eles acrescentam para além da Bíblia. João, ele fala no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 18, que eu, João, testifico que as palavras das profecias deste livro são verdadeiras, e se alguém acrescentar o que nela não está escrito, virão sobre ela todas essas pragas. E o último grupo, que é o 20º comissionário, que quer partilhar com vocês, ele fala aqui: e a todos os mentirosos, Apocalipse 28, o lugar que lhes cabe será no lago de fogo. Olha, todos os mentirosos, meu amigo, minha amiga, irão para o inferno. E algo que me chamou a atenção, que esses 20 grupos e outros que não veio na memória do missionário, eles irão de ser atormentados com fogo e enxofre. Algo que me chamou a atenção essa semana, quando estava preparando essa segunda parte dessa série de mensagens sobre o instrumento do inferno. O enxofre, meu amigo, minha amiga, é um elemento químico que é componente do ácido. Você sabe que quando cai ácido na pele, aquilo deixa uma marca de ferida. Você já imaginaste, meu amigo, meu amigo, estou a falar de um elemento químico invisível que Deus ele vai usar, que esse grupo de pessoas eles irão de ser atormentados. Ele fala do enxofre. Eles serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos e anjos, diante do Cordeiro. Meu amigo, minha amiga, a vontade de Deus nem que as pessoas elas vão para o inferno, mas pelas pessoas não acreditarem que Jesus é o Filho de Deus, ou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e pelas pessoas não querem entregar a sua vida para Cristo, e nem tampouco viver para Deus, então elas são candidatas a ir para o inferno. Que essa segunda parte nos ajuda a refletir, porque as pessoas elas negam a acreditar na existência do inferno, mas nós temos que levar isso a sério, porque o inferno existe. Nesse momento que o missionário está a falar, é um local, almas estão a padecer, as almas que estão morrendo, então pessoas que não entregaram a vida para Cristo Jesus. Nos ajuda a refletir. Há um inferno para as almas das pessoas que estão a morrer na condição do pecado, onde estão a ser atormentados diante dos santos e do Cordeiro de Deus. E esse grupo de pessoas que o missionário acabou de mencionar para você. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que é mais doce que o mel. Que o teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e ajudar ela a se posicionar e a tomar a decisão de entregar a sua vida a Cristo Jesus, assim que o Senhor possa livrar ela da condenação do inferno. É o que eu lhe peço e lhe agradeço do coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que diga para o missionário, glória a Deus, amém, e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, a vontade de Deus é que você aceite a Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Toma a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, de se batizar e viver para Deus, amém. Desejo a todos vocês um bom final de semana, e desejo estar na terceira parte dessa série de mensagens sobre os tormentos do inferno. Deus abençoe a todos vocês, arranque tudo quanto é entendimento, e lembra, a vontade de Deus é que você tome a decisão de se entregar para Cristo, amém. Um forte abraço, até a terceira parte, tchau.